vamos olhar para a situação no Irão e para as palavras de hoje do presidente norte-americano a dizer que, do que percebeu, daquilo que contactou com o Teherão, há vontade de negociar por parte do Irão. É de facto credível que assim seja? Tem a ver com a ameaça muito forte, ou as ameaças muito fortes dos últimos dias por parte de Donald Trump? Eu diria que é credível, e se nós olharmos para os protestos que estão a acontecer no Irão, eles, em muitos aspectos, até são menores que os protestos que tivemos em 2022, depois da morte da Mahsa Amini, aquela questão dos direitos das mulheres, de como é que se vestem, não é? E tivemos imensos protestos durante imensos meses, muita gente dizia que o regime ia cair. Não caiu. E o que nós temos hoje é um regime muito mais fraco. Portanto, os protestos nem precisam de ser tão fortes, mas temos um regime que sofreu, depois da Guerra dos 12 Dias com Israel, imensos bombardeamentos, muito fragilizado, um regime muito fragilizado, sabemos agora, sem defesas aéreas, ou seja, o regime sabe que é atacável não só por Donald Trump, que tem ameaçado, mas também por Israel, que também tem ameaçado e que, além disso, sabemos, porque o próprio Israel diz, que tem feito várias ações de estabilização, ou seja, de apelo aos protestos dentro do Irão. Portanto, o regime está realmente muito fragilizado e a tentar de tudo para manter o controle, mas não parece estar a funcionar. Mas até agora respondia com possíveis retaliações caso os Estados Unidos, de facto, atacassem o Irão. O que é que terá mudado? Há aqui também a questão do nuclear em causa? Sim, a retórica do Irão, do regime iraniano, é sempre muito esta, não é? Muito forte, linha muito dura. Os Estados Unidos são o grande Satã, como eles dizem, que permite ao regime teocrático, ortodoxo, que se mantenha no poder, certo? É esta ameaça externa. Portanto, isto é o reflexo do regime iraniano. Ou seja, primeiro esta retórica, depois repressão interna e, ao mesmo tempo, normalmente, algumas cedências. Por exemplo, no caso dos protestos de 2022, é verdade que as regras para as mulheres foram relaxadas. Portanto, ao mesmo tempo que faz repressão, também responde aos protestos. Neste caso, isso não está a funcionar. Os problemas são económicos, são muito difíceis de resolver e o governo não está a conseguir resolvê-los. E, portanto, nós, quando temos estas ameaças, tal como vimos com Maduro, que também tinha esta retórica muito forte em relação aos Estados Unidos, mas quando os factos no terreno, quando na prática o regime sabe que não consegue resistir, neste caso, a ataques deste género, as coisas mudam de figura. Catarina, queria à vontade por parte do Irão em negociar? Haveria vantagem nesse ponto? Eu acho que neste momento nós temos uma situação bastante alarmante e sobretudo porque há uma enorme pressão colocada por parte de Israel e dos Estados Unidos, e é também por isso que a situação, ao contrário, repare, o Irão já teve vários destas demonstrações de vontade de mudança do regime. A população iraniana é, aliás, extremamente politizada e vocal nestas suas vontades, mas a grande diferença é que nestes protestos nós também temos as Forças Armadas na rua, o que é diferente daquilo que aconteceu, por exemplo, em 2022 e garantidamente daquilo que aconteceu em 1979. E, portanto, há rostos de possíveis sucessores também? Sim, também há rostos de possíveis sucessores. Temos líderes da oposição a apelar às forças de segurança que se unam ao povo. Donald Trump a defender isso. Certo, este protesto já dura há 2 semanas e a verdade é que as Forças Armadas próximas do regime estão precisamente na rua para garantir o quê? Para garantir que lá fora não sai uma imagem, não se projeta uma imagem ainda mais fragilizada do regime. Também por isso foram cortadas as telecomunicações e o contacto com o exterior. Há algumas forças portanto, de imprensa, a Al Jazeera, por exemplo, que está no terreno, mas é precisamente para limitar aquilo que sai em termos de projeção do regime neste momento, em que os Estados Unidos pressionam e pressionam precisamente para também agir de uma maneira como talvez terão agido no passado e como terão feito agora no início de janeiro na Venezuela. Por outro lado, e em termos internos, como dizia o professor Tomé, de facto há uma grande fragilidade depois da Guerra dos 12 Dias. Em termos económicos, nós estamos a falar de um país com 40% de
de inflação. Os rostos também que estão presentes nestes protestos são variados, são pessoas que reclamam desde da falta de poder de compra do país à fraca projeção em termos internacionais e à fragilidade que tem demonstrado e, portanto, estão aqui no fundo as condições para uma situação muito turbulenta que poderá ser agravada pela intervenção também externa dos Estados Unidos. E percebe-se porque esta demora de Donald Trump em agir, tendo em conta que o seu argumento foi a questão do volume de vítimas mortais. Certo. A cada dia vemos que esse número de mortos aumenta e já há entidades internacionais a alertarem que o número pode estar a ser escondido, alterado, sim. Podemos estar a falar de números ainda maiores. Porque esta demora por parte de Donald Trump ou esta cautela? Bom, essa cautela eu acho que se prende com outras agendas que neste momento Donald Trump está a priorizar, nomeadamente na Venezuela e em Cuba, que são neste momento mais prioritários, até porque se olharmos para o Conselho de Estratégia Nacional Norte-Americana, é o hemisfério ocidental que preocupa os Estados Unidos e não tanto o Médio Oriente. E, portanto, muito embora os Estados Unidos tenham, obviamente, interesse em ter também mão no futuro político do Irão, por razões óbvias que se prendem precisamente também com a sua própria segurança, portanto, com a proximidade ao inimigo. Neste momento a prioridade é de facto a América Latina. Por outro lado, nós também temos visto a União Europeia a ser verbal, vocal em relação àquilo que se está a passar no Irão e ainda ontem foram anunciadas a possibilidade de novas sanções ao Irão. Também essas sanções essas que vão corroendo e debilitando cada vez mais a economia e também instando a este tipo de protestos. Como dizia a Catarina, queria, de facto, Donald Trump tem outras prioridades, ou pelo menos joga em vários tabuleiros. Um deles é a questão de Cuba. Tomé Ribeiro Gomes, vimos que a reação do lado de Havana foi dizer que Cuba está pronta para reagir, está pronta para se defender até à última gota de sangue, foram estas as palavras. Isto na resposta à pressão de Donald Trump para um acordo em termos de petróleo da Venezuela. Sabemos da relação comercial entre os dois países, Venezuela e Cuba. Como é que mais esta relação de força poderá terminar neste caso? Trump tem sido muito claro, foi logo a seguir aos ataques à Venezuela que disse, bem, e agora Cuba vai... O regime vai, exatamente, o regime vai cair porque o regime depende do regime venezuelano. E, aliás, no meio disto tudo ficou um bocadinho escondido, ou pouco saliente, mas havia vários guarda-costas, não é, de Maduro, que eram cubanos, cerca de 30 e tal, segundo as próprias autoridades cubanas. E, portanto, Trump, depois de fazer aquele golpe de mão militar, que não conseguiria fazer já agora, na minha opinião, no Irão da mesma forma, porque decapitar, figurativamente, tal como decapitou o regime venezuelano, decapitar o regime iraniano seria diferente, porque aí estaria a criar um mártir, não é? Essas questões todas. Mas, logo a seguir a isso acontecer, colocou-se um problema muito difícil, que é, e agora o que é que acontece na Venezuela? Trump disse que ia administrar a Venezuela, isso não está a acontecer, nós sabemos que não, e, portanto, é preciso desviar as atenções. Cuba é, de alguma forma, o foco natural a seguir à Venezuela, porque são os mesmos grupos de interesse, de pressão, os mesmos grupos políticos nos Estados Unidos que querem a queda dos dois regimes. Nós temos muitos refugiados cubanos e venezuelanos que fugiram destes regimes para os Estados Unidos e têm realmente alguma força política. Trump terá começado esta campanha sobre a Venezuela, em parte porque tinha senadores congressistas republicanos que queria apaziguar para ter os votos deles para aquela One Big Beautiful Bill a meio do ano e prometeu-lhes mais pressão sobre a Venezuela. Portanto, casa bem com as suas prioridades políticas, sendo que há uma coisa que Trump agora já saberia antes, agora sabe ainda mais, que é há um teto para o risco que os republicanos estão dispostos a aceitar em termos de aventuras externas. Nós já tivemos a passar no Senado por vários republicanos a reafirmar uma peça de legislação que obriga o Presidente a pedir ao Congresso quando quiser fazer, por exemplo, mais bombardeamentos. Exatamente. E, portanto, isto será agora algo que impede Trump de ser mais forte com Cuba. Depois disso, Donald Trump acabou por anunciar que não iria avançar para uma segunda fase de ataques à Venezuela.